Olá, queridos estudantes, tudo bem? Vamos iniciar agora as nossas aulas de história do primeiro ano do ensino médio. E hoje vamos abordar o tema da introdução aos estudos históricos. Ficaram curiosos? Querem saber mais? Então vem comigo, segue a vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início então à nossa aula com o tema sobre a introdução aos estudos históricos. Esta aula é muito importante porque é nela que nós vamos aprender os principais conceitos históricos básicos para entendermos então a disciplina de história. Muitas pessoas têm uma visão equivocada de achar que a história é simplesmente uma narrativa mecânica, factualista sobre o passado. Não é isso. A história é um conhecimento científico, sistemático, que busca compreender e dar resposta aos problemas do presente. Então, quando a gente busca o passado, não é para aprender com o passado para poder aplicar hoje. Ao contrário, muitas coisas que aconteceram no passado não podem ser repetidas. Então, na verdade, a busca pelo passado é uma busca por uma consciência histórica, ou seja, uma consciência das ações realizadas pelos seres humanos no tempo. Então, vamos lá. Então, aqui vamos começar com o primeiro conceito, que é o que é história. Né? A palavra história é uma palavra grega, histor significa investigar. Hoje, né, a partir do século XIX e atualmente, a história é compreendida como uma ciência que investiga o passado na busca de compreender melhor a realidade das sociedades. Então, significa dizer o seguinte: a história não é a ciência do passado. O passado não é a matéria-prima da história. A matéria-prima da história é o tempo. Como nós não temos como olhar o tempo do futuro, então o historiador só tem como observar o presente e o passado. O futuro pode-se fazer projeções de cenários, mas nunca dizer como que vai acontecer. Né? Então, por conta disso, o passado é o maior aspecto da temporalidade que é investigado pelos profissionais da história, que são os historiadores. Como é que esses historiadores vão investigar o tempo que já passou se eles não estavam lá? Né? Então, para isso, o historiador vai fazer uso do que nós chamamos de fontes históricas, que são vestígios realizados pelos seres humanos, deixados no tempo, e que serve como prova das relações humanas existentes no passado. Agora, para que a gente tem que estudar a história? Qual a importância disso aí do ponto de vista prático? Então, a história ela visa conscientizar as gerações presentes da importância da história como ciência da sociedade. Ou seja, no fundo, quando a gente procura entender a história, a gente quer saber sobre nós, seres humanos, de onde viemos, o que fizemos, o que foi construtivo, quais foram as relações destrutivas, como chegamos até aqui. Então, para melhor as relações entre as pessoas. E também a história nos ajuda a preservar a memória, ou seja, lembranças de um passado, de ações, de coisas que realizaram, foram realizadas e que são importantes para a identidade local dessas sociedades, bem como o patrimônio, que são os vestígios culturais que também são importantes para a preservação da memória de um determinado tempo na história. Então, a história, sempre quando a gente refere-se, é uma palavra que dá a ideia de investigar, é um verbo grego. Heródoto foi considerado o primeiro a usar esse termo, histor, história.
Essa foi a maneira de diferenciar sua forma de elaborar o conhecimento daqueles da sua época, que preocupava apenas com narrar fatos, no caso os poetas, né, os aedos, como eram chamados, e, portanto, Heródoto vai ser considerado o pai da história. A historiografia, um outro conceito importante, é a maneira de se escrever a história de um determinado período e tema. Então nós temos a historiografia medieval, que refere-se ao conjunto de escritos realizados pelos historiadores sobre a Idade Média, a historiografia brasileira, né, que são os escritos de história feitos pelos historiadores sobre o Brasil. E dentro do Brasil nós temos subdivisões como a historiografia colonial, a historiografia imperial, a historiografia republicana. E também a historiografia é um tipo de interpretação histórica, porque dentro desses escritos que são realizados, que são produzidos entre os historiadores, há diferentes maneiras de se abordar a história. Então nós temos aí os grupos, né? Alguns são mais sensíveis à questão social, outros a questões políticas, outras questões culturais, né? E cada vez que um documento é encontrado, são aperfeiçoadas as técnicas de interpretação dessa fonte para poder melhor compreender o tempo do passado. O processo histórico de análise do conjunto de transformações verificadas no tempo. Então, ao longo do tempo, nós temos aqui uma modulagem, né, da velocidade do tempo. Então, o tempo ele pode ser acelerado, ele pode ser mais lento, né? Essa tipificação acelerado ou lento não quer dizer que a gente adianta o relógio, não é isso. Mas é que existem certos eventos que aceleram o passo social daquela sociedade. Então, a gente diz que há uma aceleração histórica. Por exemplo, nas revoluções, nas guerras, né, nos grandes atos de ruptura, de transformação. E há também aqueles momentos mais lentos, onde os eventos dão mais um tom de estabilidade, né? Então nós temos aqui as permanências, regularidades, as rupturas nas sociedades. Então, exemplo, nós temos aqui a longa Idade Média, marcada pelo feudalismo, né? Uma permanência das relações feudais, e ao mesmo tempo nós temos a Revolução Francesa, que já é um processo de ruptura desse feudalismo, a construção de um novo modelo social. Então, a Revolução Francesa é um tipo de aceleração histórica, né? Então, por isso que o historiador tem que estar sempre atento a essa dinâmica do tempo, que nós chamamos de processo histórico, ou seja, as coisas não acontecem mecanicamente, mas são resultados de ações conflitivas, dialéticas entre os agentes históricos. Então, o historiador, ele, ao ter acesso à fonte, ele tem que fazer a crítica, né? Ele não pode simplesmente pegar aquela fonte e dizer que ele tem que verificar a veracidade, a autoria, o momento, né? Então nós temos a crítica externa dessa fonte, o lugar onde ela foi encontrada, bem como também a chamada crítica interna, que é o texto, a veracidade, a autoria, etc. Então as fontes históricas são vestígios deixados pelas sociedades, é o principal objeto de pesquisa do historiador. Sem fonte histórica não há história. Então daqui nós temos uma diferença entre história e literatura. Um autor de literatura, ele cria uma história que tem como pressuposto a imaginação dele, então não tem limite, ele pode criar ali personagens, etc. e tal. O historiador, por sua vez, ele não pode criar nada, ele tem que desvendar a fonte histórica, e aí então, a partir dessa fonte histórica, ele pode produzir uma narrativa sobre fatos, né? Verossímeis, fatos verazes, e não elaborar, criar ou produzir coisas que não existiam, né? Então essa é a grande diferença nesse debate longo entre história e literatura. As fontes comprovam a existência da realidade, né, no passado, possibilita o historiador reconstruir esse passado e pensar sobre ele, e nós temos aqui diversas formas, né, de organizar as fontes, né, dada a sua complexa natureza. Então, quais são os principais tipos de fonte? A mais importante, a fonte fundamental é a fonte oral, né? Que é transmitida de geração em geração através de costumes, contos ou lendas, né? Aqui na imagem, por exemplo, nós temos a famosa
imagem da Guerra de Troia, né? Que é uma narrativa criada por Homero. Não existiu essa guerra tal como foi narrada, mas ela constitui como uma memória, né? Para o povo grego nesse período. Da mesma forma, a Odisseia. As fontes escritas, né? Talvez a fonte mais pesquisada pelos historiadores, né? Então, nas sociedades antigas nós tivemos diversos tipos de escrita, que, por exemplo, nós temos a famosa escrita cuneiforme, né? Nessa outra imagem nós temos a escrita hieróglifa, né? Dos egípcios, até se constituir na escrita atual, que é baseada nos caracteres latinos. Na modernidade nós podemos aí expandir, né, a ação do texto escrito por meio da imprensa, criada por Gutenberg, muito importante a figura dessa personagem, e por isso a escrita hoje é muito presente nas nossas relações sociais. Na era contemporânea, portanto, nós temos aí uma grande massa de fontes que o historiador pode investigar, né? Em livros, jornais, diários, etc. Então nós temos aqui fontes iconográficas também, né, que são símbolos. Os símbolos também são muito importantes para o historiador, porque ela também produz significado, né, tem uma história dentro desse símbolo que tem que ser investigada. Enfim, as fontes imagéticas, por exemplo, aqui nós temos um mapa cartográfico, né, do século XVI, aqui uma imagem do século XIX, do Rugendas, sobre o cotidiano da sociedade africana, no Quilombo. Aqui nós temos uma fonte de uma estátua, né? Importante também. As fotografias, que já são fontes contemporâneas, né? Final do século XVIII, com ênfase no século XIX e exaustivamente até os dias atuais. As fontes sonoras, né? Então, fundamental. Os equipamentos tecnológicos também ajudam bastante o historiador na investigação do passado. As fontes arquitetônicas, né? Os casarões, as igrejas, os prédios, etc. Então, elas também se constituem como fontes históricas fundamentais, e por isso os países têm leis que impedem, né, a derrubada desses casarões, porque eles também fazem parte do patrimônio histórico da sociedade. Então é isso, pessoal. Espero que esses conceitos tenham ficado bem compreensíveis para vocês. Dê uma lidinha com ênfase ao material que está postado na plataforma. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou sempre à disposição. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Um forte abraço.